Cheguei para mais um episódio de Edgley Lopes aqui no Cast Arretado. Você já me conhece, né? Então se inscreve no canal e me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos. Eu tenho até o final do ano, independendo de você. Então confere a inscrição, se você está inscrito aqui no canal, aqui embaixo. Clique em inscreva-se. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho um recadinho aqui de um dos nossos parceiros. Se liga aí. Você quer lucrar mais com seu próprio faturamento? Meu nome é Felipe Souza, eu tenho 12 anos no meio de pagamentos e posso te ajudar com isso. E como eu posso te ajudar com isso? Através das tuas próprias taxas de débito, crédito e até mesmo Pix, eu faço uma inteligência tributária dentro da tua empresa e faço você lucrar mais. Hoje eu ajudo empresa como a sua a crescer. Vem comigo e vou fazer o teu negócio explodir. Viva! Que o tempo não para, isso todo mundo já sabe. A gente mudou o nosso jeito de se comunicar, de pedir comida, de descobrir novos caminhos e até mesmo de matar a saudade. Agora, o Brasil inovou num setor que parecia ter ficado para trás. De um tempinho pra cá, tanta coisa mudou. Fizeram fogo, roda e computador. Fila de banco, tchau, táxi não pego mais. Até o jeito de fletar, mudou. E aí, me chama de imóvel planejado e me leva pra sua casa? E por falar em móveis planejados, móveis customizados. Chegou a vivamóveis.com. Agora, através de uma plataforma própria, super fácil de usar, você pode mandar fotos do seu ambiente, dizer o que precisa, acompanhar cada detalhe do seu projeto e pronto. Ah, e se você sentir falta daquela conversa olho no olho, pode chegar. A Viva está pronta para te receber. Simplifique. Viva essa nova experiência em móveis customizados. vivamóveis.com. Viva! Você também quer ser um parceiro do Cast Arretado? Me manda uma mensagem, aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp. Então fala comigo lá e vamos se tornar parceiro do podcast mais arretado dessa internet. Olha, são mais de 8 milhões de views até agora só no YouTube. TikTok, mais de 50 milhões. Instagram, mais de 50 milhões. Então, aparecem nos nossos vídeos aqui e nos nossos cortes nas redes sociais. Me chama aqui no WhatsApp e vamos conversar e se tornar parceiro do Cast Arretado. Agora se liga que vai começar um episódio arretadíssimo. Valeu e vamos pro episódio. Chegamos para mais um episódio aqui no Cast Arretado. Eu, Edgley Lopes, por aqui. E hoje recebendo um grande amigo aqui na nossa casa. Ele que é judeu. Vamos falar um pouquinho sobre essa história judia, enfim, sobre várias coisas que a gente não conhece. E entender que o judaísmo ele faz parte da nossa cultura aqui no sertão, né? Quando a gente vê a história de como o Brasil surgiu, e principalmente nós do sertão aqui, com todas as colônias que tiveram, vai saber que de repente nós temos herança judia e não sabemos, né? Então é sempre bom sempre conversar com pessoas que conhecem um pouquinho de fé que nós não conhecemos, né? Diferente da nossa religião. Mas para você que está chegando aqui, se inscreve no canal, deixa o joinha, vamos participar dessa conversa. Você que é católico, que é protestante, que é de qualquer outra religião aí, participa com a gente, que a nossa ideia é sempre conversar e aprender, né? Sem julgar, cada um tem a sua forma de crer e de viver a sua religiosidade e espiritualidade. Mas professamos sempre aquilo que acreditamos e abrimos as portas para os amigos para a gente conversar e conhecer um pouquinho mais. Ele que tem um canal no YouTube lá, viu? A Voz de Israel. Segue, vou botar o link na descrição aqui do vídeo, você só clicar aqui embaixo que ele está sempre viajando. Enfim, está sempre... Vou até conferir aqui no YouTube como é que está lá. A Voz de Israel, isso mesmo, né? PR Marco Silva. Você botou lá aqui, ó. Botei aqui a Voz de Israel, encontrou lá, já encontrei aqui. Então, Marco Silva, você colocar PR Marco Silva, Voz de Israel, você vai encontrar esse canal e ver o que ele está falando por lá. É muito interessante, gostei bastante. Enfim, Marco, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, falar um pouquinho sobre sua história e a história da Bíblia, do Alcorão, do judaísmo, enfim, vamos falar um pouquinho mais. Para mim é um prazer, viu, Edgley? Como eu estava falando com você agora em off, quando a gente começa a se entrosar como irmãos, ainda que tenha religiões diferentes, uma fé diferente, nós não estamos aqui para julgar um ao outro, estamos aqui para servir um ao outro. Essa aqui é a realidade. Perfeito. Que falei, né? Por ter vim aqui a caráter com essa roupa aqui preto e branco, porque os judeus, de modo geral, nosso povo anda assim. E é muito comum isso, né? E as pessoas não entendem por que o judeu anda assim, né? Na verdade, eu já acreditei de uma forma, porque a gente ouve e vai aprendendo e vai buscar, vai ter que estudar, procurar entender o porquê das coisas, porque tudo tem uma razão de ser. Sim. Nada é por acaso nesse mundo. Tudo tem uma razão. As palavras elas não são à toa, as ideias não são inatas, como disse João Luke,
um grande iluminista do século XVIII, que diz que as ideias não são inatas e a fonte dos conhecimentos está na experiência. E quem tem mais experiência do que a força, a energia, o Criador que deu origem a tudo no céu e na terra? Quanto mais idade você tem, mais você tem experiência. Você pode não ter muito conhecimento, porque tem gente que tem muita idade, mas não tem conhecimento. Às Sim. vezes jovens vão ter lógico, mais sim. conhecimento do que pessoas idosas, mas a experiência, quem tem é o mais velho, não é verdade? Saber é diferente de ter sabedoria, Então, né? essa roupa branca com preto, é que os judeus foram proibidos de usar roupa de cor. É a Sim. primeira coisa. Roupa de cor. Então só sobrou preto e branco para eles. Mas as pessoas não sabem, não entendem que quem está no controle de todas essas coisas é o Deus que está na Bíblia. Sim. A Bíblia é um livro, para quem não entende, porque lê apenas letras e não entende o que realmente está por detrás dessas letras, julga, às vezes, lendo o texto com uma coisa que parece ser realmente a história da carochinha, uma coisa mítica, Sim. uma fábula. E realmente parece quando você lê letras. No meu canal, eu ensino as pessoas a entender o que o texto está dizendo, porque eu fui buscar aprender o hebraico, que é a língua original, o aramaico, hoje também já sei muita coisa do aramaico, porque estudo o aramaico também, a parte arqueológica da Bíblia, porque, para quem não sabe, eu já andei em todos os lugares onde a Bíblia relata da história da arqueológica que está na Bíblia descrita. Então, eu posso falar disso com autoridade, eu não falo para as pessoas no meu canal Sim. sobre isso e aquilo, porque alguém me disse, porque eu li em algum lugar. É óbvio que eu li e vi em algum lugar, mas eu estive lá presente. Sim. Eu viajo com uma finalidade de aprender, não para fazer turismo, tirar fotografia, dizer que estive lá. Sempre que eu viajo a Israel, é a origem do nosso povo, porque, como o Edgley falou, é só olhar o sertão da Paraíba. Muita gente não sabe, mas a Paraíba é o estado do Brasil que tem a maior descendência judaica em todo o Brasil. É verdade. O Brasil é o país do mundo que tem a maior descendência judaica no mundo, é o Brasil. O Brasil é um nome que foi gerado de uma palavra hebraica que significa Barzel. Barzel era o nome que nosso povo, deu ao pau chamado pau-brasil. Pau-brasil, Brasil ficou Barzel. De Barzel saiu o Brasil. O Brasil saiu de Barzel, porque ele acharam a madeira e disseram que aquela madeira Barzel. É uma madeira bem rígida, bem resistente. É interessante isso, né? Demais. Então. Veja, o senhor citou a Bíblia, mas a fé do judeu ela não está na Bíblia, né? Ela está no Alcorão. Não. A fé do judeu está na Bíblia. A Bíblia é um livro que, se você for olhar, o próprio apóstolo Shaul, que nós conhecemos aqui no mundo cristão como Paulo, Sim. Saulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, ele diz lá, em Romanos 3, que ele é judeu, Sim. da tribo de Beniamim, entendeu? E diz lá que ao povo judeu foi dado os oráculos do Eterno, Sim. a palavra de Deus. Sim. Essa palavra foi dada não foi aos judeus em si, foi dado a um povo chamado Israel. E nós vamos falar sobre isso, que isso é uma coisa muito importante, entender o que é Israel. Eu falo muito de Israel, e o meu programa chama-se A Voz de Israel, e eu só vim perceber a grandeza e a finalidade e a profundidade da majestade desse nome. Sim. Não foi logo, foi há pouco tempo. Por quê? Porque Israel, que eu falo, a voz de Israel, eu não falo de Israel país. Sim. Muita gente acha que falar de Israel é Israel país, e muita gente, de alguma forma ou de outra, tem assim, uma certa ojeriza a judeu e a Israel, porque tem uma história que foi contada, e as pessoas são assim, elas ouvem as coisas, mas elas não querem saber de onde veio aquela coisa. Elas recebem, assimilam aquilo que foi dito, entendeu? Então o senhor passa no seu canal, no caso, não o país Israel, mas aquele Israel prometido da Bíblia? Exatamente, eu falo no meu canal, a voz quer dizer, a voz do povo que é nação santa, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva do Deus da Bíblia. Eu estou falando de Bíblia, eu não falo para ninguém de outro livro, a não ser com uma conhecimento histórico. E qual é histórico. esse Israel da Bíblia? O Israel da Bíblia é uma nação santa, separada pelo Criador do céu e da terra, sendo seu sacerdócio real, porque as pessoas que são obedientes à palavra dele, está na Bíblia, que você o considera como Senhor, e uma coisa eu digo claramente nos meus programas, é que ninguém é Senhor de quem não obedece. Se você, na sua casa, você é um pai que seu filho não lhe respeita, não lhe considera, você não é Senhor na sua casa. A sua mulher não lhe considera, você não é Senhor na sua casa.
Você foi feito para ser sacerdote da sua casa. Entendeu? Você tem que fazer da sua casa um lugar santo, porque é isso que o Eterno quer de nós. Não um lugar santo porque está cheio de anjinho, santinho, não. Está cheio de pessoas separadas. A palavra santo em hebraico, kadosh, quer dizer santo, é uma pessoa, é um ser que está separado dos demais seres que praticam coisas que você não pratica. Você obedece à Escritura, porque a Bíblia, que você perguntou se é muçulmano, não, a Bíblia ela é judaica. Ela é dada ao povo judeu, escrita em aramaico, o Novo Testamento, praticamente, e também em hebraico. Sim. Entendeu? Depois foi passada para o grego, latim e veio seguindo para as demais línguas até hoje. Mas, de início, se sabe que essa Bíblia, essa palavra, ela é de um Deus chamado Deus de Israel. Você pode pesquisar em qualquer língua do mundo, qualquer versão da Bíblia que você tiver na face da terra, seja em língua que for. Toda ela vai dizer, tanto no Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, como no Taná, que é a Torá, os Netuvim, a lei, os profetas e os livros históricos, vai dizer lá que esse Deus é Deus de Israel. Você jamais vai ver em lugar nenhum alguém dizendo que aquele Deus da Bíblia que você tem como católico, que outro tem como espírita, como tem como protestante, evangélico, não importa, ela vai dizer em toda a versão que o Deus é Deus de Israel. Israel não é a nação de Israel, embora seja também quem está em Israel. Hoje eu gravei um programa que vai para o ar agora no sábado, sexta-feira, à noite, falando sobre isso aí, a história de Jacó, que é o homem, o ser humano, que foi o primeiro homem na face da terra de onde surgiu o nome Israel. Porque antes de Jacó e Jacó, nunca houve em nenhum lugar do mundo alguém falando de Israel. Na verdade, Israel como Estado nunca existiu. E para muitos judeus ainda hoje ortodoxos, que estão no Knesset, que é o parlamento lá em Israel, não creem no Estado de Israel, que foi criado no dia 30 de novembro de 1947, na resolução 181 da ONU, quando um brasileiro, Oswaldo Aranha, estava lá e deu aquele voto de Minerva, trazendo a existência do povo, país de Israel. Porque Israel como país nunca existiu. Porque nunca existiu um país de Israel. Existiu um povo que foi chamado de Israel por causa de quem? De Jacó. Jacó, todo mundo que conhece a Bíblia, sabe que ele teve uma luta com um anjo. Né? Lá no capítulo 32 do livro do Bereshit, ou Gênesis, lutou com um anjo, e depois da luta com o anjo, o anjo queria ir embora, ele não queria que o anjo fosse embora, só depois que abençoasse a ele, e ele disse, como é teu nome para ele? Ele disse Jacó. O anjo falou, não, seu nome não é mais Jacó, seu nome a partir de hoje é Israel, porque você lutou com Deus e com os humanos e venceu. É isso que as pessoas lê essa letra, mas não entendem. Eu estou esmiuçando isso para as pessoas que estão acompanhando no meu canal. Agora, no programa de sexta-feira, que vai ao ar, acho que às 20 horas já deve estar no YouTube, eu falo sobre isso. Jacó sendo chamado de Israel. Israel virou essa nação, que é a nação santa, que é um povo separado, porque anda segundo o Deus da Bíblia, que é santo. A Bíblia diz, qualquer versão diz que o Deus da Bíblia ele é santo, santo, santo. Não é assim? Santo, santo, santo. Por que o Deus da Bíblia é santo, santo e santo? Aí as pessoas leem letra e não entendem. Porque o Deus da Bíblia é santo porque ele é diferente de todos os demais deuses que o homem trouxe à baila para trazer a existência e fazer dele um amuleto, um suporte, uma razão que justifique a sua existência. Porque o ser humano, o que é o ser humano? O ser humano nada mais é do que uma transformação, uma metamorfose do homem que foi transformado em ser humano depois de conhecer, de transgredir a uma ordem, a uma sugestão, porque na verdade o Deus da Bíblia, que muita gente interpreta mal, ele não obriga ninguém a fazer nada. O povo acha que o leigo, que foi trabalhado dessa forma, ele acredita que o Deus da Bíblia é um Deus déspota, um Deus tirano, um Deus sem amor, um Deus malvado, que só quer matar. Por quê? Porque ele é letra. O Deus da Bíblia não é isso, o Deus da Bíblia é um Deus de instrução. Se você lê a palavra Torá em hebraico, o significado quer dizer, Torá significa instrução para a vida. Para a vida. Não é para outra coisa, é para a vida.
Agora, a lição para a vida é aquela, você é pai. A Torá é para o judeu, o que a Bíblia é para o católico Não. e o Alcorão é para o muçulmano. É isso. Veja só, vou dizer mais uma vez. A Torá é um livro, lei, tanto para cristão, como para muçulmano, como para macumbeiro, como para espírita. Por quê? Porque é uma instrução para o ser humano, para a vida. Sim. O macumbeiro, o espírita, qualquer um religioso, seja Denominação qualquer, a dessa. fé que ele tenha dela aí, entendeu? Que você, às vezes, fala, mas reputa como coisa que não presta. Ele é um ser humano igual a você. Não, total. Entendeu? E Só o ser acredita em humano, outras coisas. e aí o ser humano, ele é o quê? Ele é fruto de um resultado da queda, que isso é uma metáfora, quem lê o Bereshit, que o homem caiu com a mulher, com aquela história do fruto do pecado, e que todo mundo especula, maçã, outro lá, no judaísmo tem outra fruta que pode ter, a mulher ter comido. Sim. Quando, na verdade, não é isso que a Bíblia está falando. Aquilo é uma metáfora para mostrar a mim e a você a razão que a vida tem que ser assim. Você tem sempre um lado e o outro. Ninguém tem só um lado direito. Você tem um lado esquerdo também. É verdade. Você tem uma frente, uma vanguarda, e tem uma retaguarda que é as suas costas. Você tem vida, você tem morte. Sim. Você tem saúde ou você está doente. Não existe meio doente, meio com saúde. Ou você tem doente ou está com saúde, cara. Entendeu? Ou você crê ou você não crê. Não existe pessoas que ficam cocheando em cima do muro. Esse tipo de gente são pessoas traidoras, são pessoas que elas são aproveitadoras, elas são pessoas que só aproveitam as circunstâncias para se aparecer, para se mostrar. Mas a gente Sim. tem um ponto interessante aí que tem uma figura que aí ela está presente no Antigo Testamento e em todos os livros, Torá, enfim, todos os outros, que é Moisés. Né? Moisés para o judeu é o profeta mais importante. Moisés, veja só, é uma coisa que gostei da pergunta, porque essa pergunta... Moisés é uma figura que ele é importante em todas as religiões, né? Quando você pega o Sim, mas você muçulmano, colocou a palavra judeu, certa, para os judeus. Judeu e Para o católico, judeu, Moisés é importante, mas para o judeu ele é o mais importante. Para o judeu que é religioso, ortodoxo ou não ortodoxo, religioso, eles creem que Moshe, no caso de Moisés, que o nome em hebraico é Moshe, é o profeta dos profetas. Do mesmo modo que o Islã, com Maomé, trouxe à baila um novo Deus, que é somente um, que é único, chamado de Alá. Alá, tá? Alá é o Deus, É o Deus do Islã. Mohammed, Do que é árabe. o Maomé, ele é o profeta dele. Entendeu? Então, é Deus do Islã. Deus do Islã. O cristianismo tem o seu Deus. Foi criado a partir de um ser humano que nasceu de uma virgem chamada Miriam, que a Bíblia conhece como Maria, que é uma transliteração do nome Miriam. Miriam é o nome dela original. E o José era o Yosef o pai dele, eu não estou lembrado agora, mas era Yosef. Ele é da casa de Davi, né? Da casa de Davi, exatamente. Então esses seres hoje dominam as religiões na Terra. Somando judaísmo, cristianismo e islamismo, ela bate em mais de 2 vezes o número de todas as religiões da Terra em adeptos. Não tenho dúvida Entendeu? disso. Ainda hoje, o cristianismo é a maior religião que existe na face da Terra desde o 4º século depois. Isso. Que foi criada. Entendeu? É essa aí. Ela foi oficializada em 390 pelo imperador Teodósio e se tornou a religião oficial do Império Romano. Eu só vou divergir do senhor nessa questão do 4º século, porque o cristianismo ele existe desde o 1º século, né? Porque quando a gente pega os escritos, tanto bíblicos, em Atos dos Apóstolos, quanto as 1 Pedro, 2 Pedro, quanto você pega os escritores do 1º século, né? Que você vai pegar ali, para a gente que é santo, Santo Inácio de Antioquia, a gente vai pegar já no 3º século, Santo Agostinho falando, no 2º século, São Justino, eles trazem relato das comunidades que havia, assim como Paulo, né? A primeira carta de Paulo era clara aos Tessalonicenses, né? Já existia uma comunidade em Tessalônica. Então, quer dizer que ali já existia uma comunidade cristã em Tessalônica logo após a morte de Cristo e ressurreição. Então, a religião cristã, realmente, só esse ponto que eu divido do senhor, mas que já vem desde lá. Mas um ponto, Moisés, pronto, chegamos a esse ponto de entender. Moisés, a importância de Moisés, que é o profeta dos profetas. Né? Para os judeus, para o judeu tá? ortodoxo. É. Mas Jesus,
a figura de Jesus para o judeu, ele seria um profeta de menor importância que Moisés? Não, veja só. Antes de responder essa sua pergunta, eu vou esclarecer um fato aqui que você chamou a atenção com relação ao cristianismo que existia antes do quarto século. Eu vou dizer, porque você, como a maioria das pessoas, como eu, também fui instruído assim. Eu aprendi, porque eu fui coroinha de igreja católica, eu sou batizado na igreja, eu fui batizado também como cristão evangélico na igreja batista. Eu estou formado em teologia, sou um mestre de teologia, formei em teologia. Eu estudo isso e passei a estudar a Bíblia no seu original. É onde você, como eu falei aqui no início, nada existe aqui nesse planeta que não tenha um sentido e não tenha uma origem. É por isso que o meu programa está falando sobre a origem das origens. Eu vi. É uma origem que deu origem a todas as origens, porque isso existe uma fonte de origem. Sim. Não falei a frase de John Locke, o filósofo iluminista do século XVIII, falou sobre isso aí. Então, veja só, quando você vai estudar a origem da palavra, e você sabe que o Jesus Cristo, Yeshua, ou Jesus, ou Jesus, sim. esse ser humano, esse homem que nós hoje sabemos, muita gente vê como Deus, Sim. entendeu? Esse homem, ele é judeu. Ele nasceu de uma mulher judia, chamada Miriam, que a igreja chama de Maria, certo? E de um homem, que era pai, se deu origem a ele ou não. Isso é outra coisa, a gente pode entrar nesse assunto também. É um assunto também muito assim, polêmico e muito difícil da pessoa que está nesse estudo entender isso. Isso precisa realmente de muita calma e eu vou explicar isso de maneira detalhada para que não reste dúvida acerca do que eu vou dizer. Então, veja só. O cristianismo, na verdade, de onde vem essa palavra cristianismo? O nome do homem que nasceu de uma mulher que virou a diferença entre o antes e o depois, que existe nessa terra uma existência dividida, um divisor de águas. Sim. Jesus Cristo, Yeshua, é um divisor de água, antes e depois dele, certo? É assim, todo mundo sabe isso, sabe? Veja só. Então, quando Yeshua nasceu, ele era judeu, mãe judia, em Israel, ele estudava o quê? O que ele ensinava? A Torá. Ele era um judeu. Se você ler o livro de Juan Arias, que fala, esse homem é um jornalista, um repórter que trabalhou no Vaticano, não sei quantos anos lá, ele estava lá na hora do Papa e tal, ele escreveu um livro, inclusive foi prêmio de literatura desse escritor, fala sobre Jesus, este grande desconhecido. Sim. Um livro fantástico. É um livro que, se você vai ler esse livro, quando eu comecei a ler a primeira vez, eu quase tive um infarto, porque o cara está dizendo coisas no começo que parecia que não faz sentido nenhum. Sim. Aí quando você vai esmiuçar, estudar, Sim. você vai ver que as coisas elas realmente se revelam. Porque Deus, olha, o Eterno, que é o Senhor da terra, ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Ele não é para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Sim, sim. Não é verdade? Então, o que ele diz, sua palavra, se você pode entender fora das letras, você vai saber que é verdade. A Bíblia, por si só, ela, como muita gente acredita que a Bíblia se contradiz, não se contradiz. Você é que se contradiz. Você já ouviu dizer, eu também já ouvi várias vezes dizer, e é normal no nosso meio dizer assim, olha, Deus escreve certo por linhas tortas. Já ouviu isso já? Sim. Deus não escreve certo por linhas tortas. O Eterno escreve certo por linha certa. Você é que é torto, entenda o torto. É verdade, entendeu? é verdade. Nós somos todos tortos, mas ele é certo. Não tem esse negócio. Mas veja. Deixa eu chegar lá, para explicar a história do cristianismo. Então, por que surgiu o nome cristianismo? Porque, veja só, o nome de Yeshua, Ben Youssef, passou a ser chamado, quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, que era a língua dominante do mundo. Quem traduziu a Bíblia? Foi, veja só, 72 judeus lá em Alexandria. Inclusive, eu tive o privilégio de conhecer também Alexandria, no Egito. Entendeu? Um lugar fantástico lá onde os homens lá é traduzido a Bíblia do hebraico para o grego. Entendeu? É o grego. Depois a Bíblia foi isso era a Bíblia que eu estou falando aqui, é a Bíblia antiga, que é o Antigo Testamento, que você conhece como Antigo Testamento. É a Torá, os Netuvim, que é o Ketuvim, e o Torá, Netuvim e Ketuvim. Netuvim por quê? Porque é um plural de profetas.
profeta. Sim, A palavra sim. Nevi, entendeu? Em hebraico significa profeta. Então, os Nevins são profetas. Sim, sim. E os Ketuvim são os livros históricos, Canto dos Cânticos, Eclesiástico, essas coisas todas, eles são Sim, livros sim. que se consideram como históricos, nessa Sim. divisão do Taná, que é a primeira Bíblia. Desse livro aí, entendeu, que fala desde o início da sua origem, de Yeshua, de Jesus Cristo, está desde o início contando sobre essa história. Eu estou mostrando nesse meu programa, A Origem das Origens, mostrando a construção que Deus está fazendo para as pessoas entenderem como que as coisas são. Não é o que você, às vezes, olha e vê que você enxerga. Sim. Tem gente que olha, mas não enxerga. Sim. Tem gente que ouve, mas não entende. Se você ouviu e não entendeu, você não viu. É. Porque a Bíblia fala claramente, você tem que ter ouvido de ouvir. Ouvir todo mundo tem. Agora, você tem ouvido para ouvir? Estou falando? O que ele está dizendo? Você tem olho para enxergar o que está lendo ali? Eu me lembro, aqui só para fugir um pouco desse assunto, mas tem tudo a ver, eu ensinava química, matemática e física para o pessoal da minha turma do terceiro ano científico que ia fazer vestibular. E o professor de matemática uma vez fez lá uma maratona de perguntas, de testes, colocou 10 questões. E eu fui ensinar aos colegas que ninguém sabia, eu fui ensinar lá. Pessoal, que eu me via como mestre, professor, da minha turma, de estudante. E eu fui com ele lá, dos 10 questões, resolvemos 9, só ficou uma. E quando eu cheguei na segunda-feira no colégio, professor, um cara muito tremendo, um professor fantástico, matemática, chamava-se Boy, o apelido dele era Boy, mas o nome dele era Ir Nascimento, um morenão de cabelo black, uma figuraça. Matemática fantástica. O cara escrevia no quadro, parecia que ele escrevia no livro. O cara era perfeito. Esse, né? Ele disse, ei, Marcos, terminou, fez a questão lá, o professor fez, mas teve uma questão que eu não consegui fazer. Eu disse, por quê? Porque é muito difícil. Eu não consegui, ninguém sabia da minha turma, ele está se fazer essa questão. Ele, vem cá. Entrei na sala dele, ele senta aí, eu sentei, ele pegou o papel e a caneta, olhou para mim e disse, Marcos, presta atenção que eu vou falar. Difícil é aquilo que a gente não sabe. É verdade. Olha, em 2 segundos o cara resolveu o problema. Mostrou, ele estava na minha cara, não estava enxergando. É isso. A pessoa ele lê a letra, mas ela não entende o que está lendo. Ela está lendo, mas está entendendo. Então, veja só, quando a Bíblia passou a ter traduzido do hebraico para o grego, também aconteceu com o Beit Hadashah, que é o Novo Testamento. O nome Yeshua, de Israel, Ben-Yosef, ele era considerado, e é considerado o Mashiach de Israel. O que é Mashiach em hebraico? Mashiach quer dizer ungido. Ungido. A palavra, quando foi para o grego, Jesus Cristo e Yeshua, não existe esse nome em Israel, no hebraico, essa letra para poder dar Jesus, que é só lá é um I, né? Que é o Yud, que nós temos. O alfabeto hebraico tem 22 letras, o nosso tem 27. Lá só tem 22 letras. O Yud, não tem J lá no hebraico, não tem J. Aí, o que acontece? Em grego, Yeshua passou a ser Jesus. Sim. Jesus, certo? Mashiach, que é ungido em hebraico, passou a ser Christos. Cristo, quer dizer, ungido. Sim. Daí, Jesus Cristo. Entendeu como que é? Veja só. Mas isso já no Beit Hadashah, o que é a história de Paulo e o discípulo de Yeshua? Depois da morte de Yeshua, Jesus Cristo, que se diz em 32, 33 da era cristã, que ele foi morto e foi ressuscitado, porque ele foi ressuscitado, querer você ou não, ele foi ressuscitado, porque ele vive. E ele vive, e é por isso que eu estou aqui, porque eu não falo de Jesus Cristo, de Yeshua, porque eu fui para a igreja, porque eu fiz teologia, porque eu li Bíblia, não. É porque ele falou comigo. Fala comigo. Falou comigo pessoalmente. Eu estava na sala, eu era capitão. Eu estava na sala do meu diretor, ele pediu para ficar lá, que ele ia fazer um trabalho fora, e ele podia ficar, se o general perguntasse onde ele estava, eu informo quando ele foi. Estou lá na sala desse diretor, aí eu mexi na gaveta dele assim, peguei um livro pequenininho assim, que está lá escrito Jesus e Você. Eu comecei a abrir aquele livro, porque, olha, até meus 40 anos de idade, eu não conseguia ler 2 versículos da Bíblia. E me perguntava, como que alguém consegue ler isso? Veja só, eu já era capitão do exército, médico cirurgião, já
formado já Sim. há quase 10 anos, mais de 10 anos formado já. E eu não entendia isso. E eu abri esse livrinho, está lá, e ele desceu na minha frente, porque eu estava com uma ideia, e ele chegou para mim e disse assim, olha, quem é você para julgar os outros? Porque eu sempre fui uma pessoa certa, correta. Eu não gosto de coisa errada, não gosto de mentira. Eu odeio mentira. Eu odeio mentira desde criança. Eu odeio mentira. Não minto para ninguém. Se é baseado, digo. Está errado, vou dizer. Assumo meus erros. Eu aprendi depois que isso faz sentido. Por quê? Porque o nosso povo tem essa ideia. O mundo ocidental, ele vive numa fase de responder as coisas pela cultura da vergonha. Ele esconde os seus erros para dar vergonha. Nosso povo não. Ele, quando erra, ele reconhece e fala. É diferente. Ele não tem medo de falar. Aí, continuando, para entender isso aí. Então, esse nome passou a ser Jesus Cristo, certo? Sim. Em grego. Ok? Tá. Isso já é primeiro século, final do primeiro século, quando Paulo foi morto em 72, depois da era de Cristo, Paulo, o apóstolo. O último a desaparecer da terra foi Yohanan, o chamado João, que a Bíblia passou a ser, passou a chamar de João, que é a igreja católica. Estava lá em Patmos, né? Entendeu? Com Maria. Em Patmos, inclusive, falar em Patmos, eu também estive nesse lugar, em Patmos. Foi uma viagem tremenda para lá, que olha, só Deus faz aquilo, porque houve, como aquele mar, Paulo naufragou ali 3 vezes, quase que a gente naufragar naquele mar, o marejeu. E uma coisa marcante, porque quando nós saímos de Éfeso, pegamos esse barco e fomos para Patmos, o guia nosso, estava lá, o pastor que foi com a gente, não quis ir, e o guia, que era um turco, um muçulmano turco, disse, se vocês voltarem, a gente vê aquilo para mim, veja o que ele falou. Mas eu repreendo na hora, e quase aquele barco afundava na volta da tarde, tivemos que voltar voltamos outra vez para a ilha de Patmos, depois de visitar lá o lugar onde Yohanan recebeu o Apocalipse, o livro da Revelação, e viajamos à noite, na noite. Veja só, um trajeto que durava 3, 4 horas no máximo, levou 7 horas de viagem à noite, até chegar de volta a Éfeso. E por que nós fomos para Éfeso? Porque a gente tinha que pegar um avião de manhã, um avião para ir para Jerusalém, Israel. E ele disse, vamos que vai dar certo. Porque quem está no controle do barco é o autor da vida. Não tenha medo. Venha comigo. E a gente foi. Chegamos em 2h30 da manhã no porto lá em Éfeso. Às 6 da manhã está saindo do hotel, pega um avião às 7h30 da manhã na cidade de Esmirna para ir para Tel Aviv, em Israel. E deu certo. Então, eu falo dessas coisas porque eu conheço o assunto. Sim. Voltando à história do cristianismo. Então, o Yeshua Ben Yosef, Mashiach, passou a ser o Mashiach de Israel, que virou Cristo. De onde surgiu o nome cristianismo, que vai aparecer em Atos capítulo 11. Primeira vez que se diz que o povo chama de cristão, né? Cristão. Por quê? Porque está falando dos seguidores do Mashiach e Yeshua. Essa palavra Mashiach e Yeshua virou o messianismo, que hoje você pode pesquisar na internet, está cheio de cristianismo, de judaísmo messiânico. Não é verdade? Messiânico disso daquilo, messiânico, que na verdade são um judaísmo mais voltado para o evangelho. Entendeu? É isso aí. Por isso que ele surgiu com esse nome, mas ele não era cristão, não era cristianismo. Mas nas primeiras comunidades, quando Paulo ali, né, ele já batizava os gentios, né, que eles começaram a se converter, quando ele começou a decidir não seguir as regras do judaísmo, da Torá, né, das leis de Moisés, como circuncisão, aquelas regras alimentares que o judeu tem. Então, o apóstolo Paulo já traz consigo essa nova revelação do Cristo. E em Gálatas, lá, quando o autor traz, ele traz que Jesus já não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem livre, nem escravo. Agora, um único povo em Cristo Jesus. Então, daí já vem aquela herança do Cristo. Sim. Mas, nesse ponto que eu quero perguntar ao senhor. Então, quer dizer que a gente, se falar do judeu ortodoxo, a gente está falando do judeu que ele não crê em Jesus como um Deus. Porque para nós, católicos, o que acontece? Nós cremos em um único Deus, mas a gente se apega lá em João.
quando ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo desceu, veio à terra e habitou entre nós. Então quer dizer que Deus veio à terra na figura de seu Filho. A gente acredita num Deus que é 3, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma trindade. No qual essa trindade tem a união do Pai e o Filho e o Espírito que ele manda depois para ficar. Quando a gente fala no judeu ortodoxo, então no caso, esse judeu não crê nisso. Nesse judeu, o Deus ainda não se revelou na terra. Deixa eu esclarecer melhor para você. Veja só. Essa história de Paulo, do apóstolo Shaul, que o nome dele era Saulo de Tarso, Sim. Passou a ser Paulo, porque ele tinha 2 nomes. Porque no passado, os homens, as pessoas tinham 2 nomes. Paulo era Paulus, na verdade é Paulus, com O-S, U-S. Sim, Paulus. E Shaul. Aí ele pegou esse nome de Paulo. Mas esse nome, ele muda o nome quando ele encontra Cristo na história de Damasco. Não. Isso aí é o seguinte. Mas não está na Bíblia isso aí? Não, veja só. Então, veja só. Paulo passou a ser... O texto grego... Sim. O texto grego fala sobre isso. Se você pegar o texto original aramaico, que eu tenho em casa, a Peshitta é a Bíblia aramaica. Tá. Foi escrito em aramaico. Tá. Ele não, é uma coisa totalmente... É aquele negócio. Eu, no Exército, aprendi uma coisa que é importante. Deus me colocou em vários lugares para poder falar das coisas com autoridade. Eu não falo daquilo que eu apenas livre. No Exército, aprendi uma coisa. Papel aceita tudo. Você escreve o que você quiser no papel. Não, mas o senhor concorda comigo que tem umas traduções fiéis. Exatamente. Fiéis como? Eu só posso ser uma tradução fiel, quando eu pego a tradução eu concordo. Eu pego o livro hebraico, pego o aramaico, que são as linguagens originais, entendeu, da Bíblia, e vou comparar com ele. Não, por exemplo, eu sigo a tradução fiel. Por exemplo, Maria... João Ferreira de Almeida. Há alguma importância para o judeu ortodoxo? Não, né? Mas se a gente pegar a tradução fiel do aramaico, né? Quando o anjo aparece a Maria, ele usa a palavra graça na Bíblia, graça, cheia de graça. Eis que está cheia de graça. Também aparece em outro momento na Bíblia, né? Por 2 vezes. A palavra que alguém está cheio da graça. Mas a palavra traduzida fielmente, por exemplo, no aramaico, cheia de graça, quando o anjo aparece a Maria, ele usa a palavra keharitomene, que essa palavra quer dizer transborda, está cheia, repleta, completa, não há mais espaço de. Então ali o anjo está dizendo que Maria ela é uma pessoa transbordante da graça de Deus, diferente da palavra graça que aparece mais à frente na Bíblia com outro personagem, que não traz a palavra keharitomene, ele traz a palavra graça na sua conjuntura original, que quer dizer apenas você está agraciado pelo Deus, Deus olhou para você. Que nessa tradução fiel, Deus não só olha para Maria, Deus enche Maria da graça dela, que é uma palavra um pouco diferente. E aí eu já queria também entrar nessa parte de quem é Maria para o judeu também. Olha, Maria para o judeu não existe porque o judeu não conhece Maria, conhece Miriam. Não, sim, Miriam, seja qual for o nome, a gente usa Maria. A gente tem 4 traduções, a gente tem a escrita no aramaico, que ela é posteriormente traduzida pelos 70 anciões lá judeus para o hebraico, e a gente vai pegar essa tradução para o grego, e depois tem a tradução de São Jerônimo, que ele traduz do grego para o latim. E essa tradução que eu sigo, né? Essa tradução de São Jerônimo. É a Vulgata. Mas o nome pouco importa, mas é a tradução de nome. Por exemplo, Jesus, a gente tem Yeshua, Yeshoshua, a gente tem Jesus e tem Jesus, né? O nome não importa, olha só. Mas sim, mas a figura da mãe de Jesus. Vamos explicar. Voltando à história do messianismo para o cristianismo, certo? Porque, querendo ou não, isso está provado. Isso é história. Sim. O cristianismo existe oficialmente, a partir do ano 381, com o Concílio de Constantinopla, e foi oficializado pelo imperador Teodósio em 390. A partir daí, existe o cristianismo realmente cristão, que todo judeu que havia dentro da igreja foram expulsos, foram sair de lá, desde o sino de 341, em Antioquia, quando a igreja, agora com os pais da igreja que saíram. Sim, sim. Como é que é? Santo Agostinho, você falou agora aqui o... São Justinho, Santo Inácio de Antioquia, todo esse pessoal aí, esse pessoal foi deixando... São Jerônimo, ele viveu até o ano 300,
400 depois da Era Comum. Porque o bispo Jerônimo, ele foi enclausurado lá, eu estive nesse lugar também, lá em Belém, numa caverna, pelo bispo Damaso, que era um bispo de Roma, entendeu? Que depois virou papa, o Damaso. Porque no ano 333, o fundador da igreja que criou a Trindade trouxe a Santa Ceia e trouxe o batismo, na forma que hoje a Igreja Católica conhece, o imperador Constantino. Ele, em 333, ele se mudou de Roma. Eu vou dividir do senhor nessa ponta, porque isso aí me é muito caro. Não é isso. Isso é um discurso protestante. Não, eu estou dizendo... Não, veja, porque o batismo ele existe como existe. Não, eu estou dizendo... Há escritos do primeiro século. Eu estou dizendo que não existe batismo. Não. O senhor está dizendo que tudo isso que a gente diz... Só para deixar claro, Constantino... Por que existiu aquele concílio, né, de Constantinopla? O que é um concílio? É juntar os bispos da igreja em um lugar para que aí eles decidam sobre ela, né? Exatamente. A gente chama de proto-ortodoxo, o católico chama, é a igreja proto-ortodoxa, são os pais da igreja. Antes desse concílio de 300 e pouco, e a gente, antes desse concílio, a igreja já seguia o seu rito, só que era era em Tessalônica, era em Alexandria, era em Constantinopla, e aí seguia. Mas aí, quando Constantino se converte ao cristianismo, Constantino organiza e protege, porque a Roma queria matar todo mundo, né? O cristão era perseguido, então ele protege todo mundo, e é tanto que ele só faz o discurso inicial do concílio. E isso está escrito, né? Está escrito, isso é história. Inclusive, veja só, eu li esses livros, tudo que você imagina, eu li, eu sei disso aí. Veja só uma coisa, Constantino, quando ele resolveu aceitar, fazer isso, o primeiro imperador de Roma a aceitar os cristãos que vieram tudo do judaísmo, todos eles vieram de Yeshua, o Jesus Cristo, certo? O primeiro imperador a aceitar isso foi o imperador Galério. Galério, no ano 311, 2 anos antes de Constantino, já tinha admitido que essa seita nova pudesse entrar no panteão de Roma. Porque em Roma é o quê? Roma surgiu como uma religião, como um povo romano que é politeísta. Tem vários deuses. O problema que exatamente veio da Babilônia, que passou pelo Egito, do Egito para a Grécia e Grécia para Roma. Entendeu? É politeísta. Então, inclusive em Roma, você vai em Roma, eu já estive lá no Vaticano, já estive lá na Igreja de São Pedro, tudo que você mais lá eu já fui lá. Hoje está onde era o panteão de Roma, hoje está lá os santos da igreja, que foram tirados aqueles deuses pagãos e colocados no nome dos santos que a igreja trouxe à baila a partir da sua criação oficial. Porque não existia essa igreja cristã assim. Existia um grupo de pessoas... Óbvio que não, é porque surgiu naquela época, né? Exatamente. Aqui, ó, se você for olhar, você disse uma coisa interessante. Que a igreja é história. Naquela época não tinha história ainda. Exatamente. A gente não tem como comparar 300 anos de história com 2001, claro, né? não tem de maneira nenhuma. Aí você veja, você tem uma coisa interessante. Que Paulo, Shaul, ele ia para as igrejas converter... Os pagãos. Trazer os pagãos gentios para a igreja, não. Paulo era judeu, porque ele disse, eu sou judeu, ele nunca negou que mas ele era cidadão romano. Não, eu sei, mas ele era judeu na cidade, você não importa. Eu moro no Brasil, sou cidadão brasileiro, mas a minha etnia é judaica. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, é verdade. Ele era judeu, mas perseguia os cristãos. Mas Paulo começou a perseguir os cristãos por quê? Porque assim como eu tinha ideia acerca de uma coisa, mudei. Paulo foi mudado porque eu tive um encontro pessoal com Yeshua, Jesus Cristo, lá no escritório desse meu comandante, que era major, eu era capitão. Sim. Ele falou comigo. E falou comigo em Jerusalém, falou comigo, eu estava morrendo afogado no Rio de Janeiro, lá em Ipanema. Ele me tirou das águas. Então tem muita coisa sobre isso aí, entendeu? Quem quiser imaginar, imagina, verdade, tá? Verdade. Agora Deus, ele age, o Eterno, né? Ele usa quem ele quer usar no tempo certo. Agora veja só. Então Paulo, ele ia atrás de quem? Dos seus irmãos que não criam em Cristo. Eram judeus, cabeça dura, como até hoje tem, que é uma desgraça, eu digo assim, para as religiões do mundo, porque o judaísmo, no modo geral, eu reputo hoje como uma das religiões mais assim, terríveis e exclusivistas. Porque seres humanos que são iguais aos outros na Terra, que do mesmo modo que nasce, vem sofrer, sentir dor e morrer, eles se acham, às vezes, os eleitos. Isso aconteceu
que o Eterno, o Criador da terra, deu o troco. Quem foi depois perseguido e massacrado por causa disso? Quem depois se colocou como a igreja oficial, que colocou sem ela, sem a sola escritura, você está morto, você está no inferno. Se você não crê, você está no inferno. E judeu pagou por isso. Porque é o seguinte, você faz aqui, como dizia minha mãe, aqui mesmo você paga. Deus não deixa ninguém receber o que ele não merece. As pessoas pagam e fazem e eles pagam. Por exemplo, todos os apóstolos de Yeshua, todos, Jesus Cristo. Veja só, todos eles tiveram mortes terríveis, menos Yohanan, o apóstolo amado de Yeshua, Jesus Cristo, certo? Sim. Por quê? Porque todos eles cometeram coisas graves contra o Criador. Eles foram, na hora que ele foi preso e foi levado à casa de Caifás, à presença de Pilatos, de crucificado, havia algum discípulo dele lá, a não ser Yohanan, a mãe dele, Maria Madalena, e outra Maria lá? Não. Todos fugiram com medo. Pedro, o próprio Pedro na casa lá, ele disse, Pedro, rapaz, tu é um cara embustido, rapaz. Tu tá começando a conversar mole dormir. Olha, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, ainda hoje. Tá vendo aí, Pedro? Foi assim que ele disse? Foi exatamente assim. Eu tive nesse lugar o galo cante lá, se é lá ou não é. Veja só, outra coisa importante, sabe? É que nem tudo que está dizendo é aqui, é ali. Não importa se é aqui ou se é ali, o que importa é aquilo que aconteceu. É um fato, está descrito. Entendeu? Sim, onde foi ou não foi, é aquela história. Ei, e como é que foi? Rapaz, como foi, eu não sei. Eu sei que foi. Eu sei que foi assim. Do Chicó. Eu só sei que foi assim, entendeu? Eu precisei mais nada. Eu não quero saber mais nada, cara. Não importa isso aí, então. Veja só. Volta na história. Aí, Paulo ensinava essas coisas para os judeus que eram radicais contra a sua conversão. Porque Shaul saiu com uma missão: vou pegar esses imbecis, esses loucos aí, que estão acreditando nesse negócio desse Messias, desse machista, é um bando de doido, e vou entregar. Paulo foi pedir uma carta do chefe para ir para onde? Para ir para. Onde é que ele foi? Ele queria ir para ir? Ia para Tarso, não foi? Foi. O que aconteceu com ele? Encontrou Cristo. Não, ele ia para Damasco. Para Damasco. Ele não caiu do cavalo? Encontrou Cristo. Por que caiu do cavalo? Tu viu essa história? Ei, rapaz, o cara caiu do cavalo, entendeu? Tu vai cair do cavalo, rapaz, deixa eu passar besteira aí tudo. Tu acha que tu é alguma coisa? Isso vem de lá. Cair do cavalo vem de onde, cara? É como uma história assim, eu vou zoar com aquele parasita, vamos zoar com ele, porque zoar. Se você pegar a Bíblia e for ler o texto original, você vai ver lá que quando o anjo foi buscar Ló lá em Sodoma, Sim. E levou ele, e ele queria levar para um lugar, e ele disse, não, deixa eu ir para uma cidade pequena que é Zoar, que é uma cidade que ninguém dá valor. Uhum. Zoar. Daí vem essa história de zoar com os outros. É uma coisa interessante. Se você, Sim. Você entende o que ele está dizendo, o hebraico é uma língua fantástica, porque uma palavra só significa tanta coisa, você não imagina. Shalom, todo mundo fala shalom. Shalom, o que é shalom? Shalom é paz? Que paz? Shalom é muita coisa. Shalom é uma oração em si. Sim. Plenitude, gozo, felicidade, vida longa, eterna, entendeu? Paz espiritual, paz interna. Porque o homem busca uma paz nesse mundo que jamais ele vai encontrar enquanto houver ser humano. Porque o ser humano é um ser que vive de guerra. Mas já que o senhor citou Paulo, à época Saulo, né, Saul, ele, quando está indo para Damasco, que tem um encontro com Cristo, porque o que a Bíblia traz é que Paulo é um dos perseguidores, não apóstolos, né? Não discípulo, mas apóstolo, que vê Cristo, que vê o Cristo ressuscitado. E essa visão do Cristo o cega. O nome dele, e por que a mudança de nome, né? E Paulo ele é bem claro nas cartas dele, né? Ele diz que Jesus, não encontrando ninguém mais miserável, o escolheu. E o nome dele, Saul, significa o querido, o pedido, aquele o grande. Exatamente. Agora, por quê? Mas aí ele escolhe o nome de Paulus, que quer dizer o pequeno, o ele já humilhado, tinha esse nome ele já tem esse nome já. Só que agora ele passou a usar a Bíblia que fala sobre isso aí. Mas quando o Paulo encontrou Yeshua naquele caminho de Damasco, entendeu? Ele ficou cego. O que quer dizer isso? É sua lei, ele ficou cego. O que é ficar cego, né? As escamas dos olhos. Aí foi lá o Ananias, que o mandou falar. Com saliva. Tirar a cegueira dele. Veja só. Aí quando você lê um texto desse e vê a letra, você não está entendendo o que ele está dizendo. Ele ficou cego. Porque a cegueira é como lá no capítulo 9 de João e Yohanan, um cego que é curado com aquele
lá no lago, na fonte de Siloé, lá na piscina de Siloé, e os fariseus, os caras lá, os mestres, encontram o cego e pergunta, quem foi que te curou? Ele foi um homem aí, não sei o nome dele. Né? Cadê ele? Você era cego de nascença? Eu era cego, eu estou vendo, entendeu? Como é que ele é aqui, eu não sei. Aí, uma parte lá, Yeshua, Jesus está vendo os caras interrogando o cego pela terceira vez. Sim. O cego já ficou aloprando. Rapaz, vocês querem que seguir ele? Aí Jesus falou assim, olha, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Veja como é uma coisa, a midrash que você faz desse texto com a escama. Sim. Isso é Jesus falando, e Yeshua falando antes que Paulo existisse, como profeta dele, como servo dele. Sim. Tirar as escamas, livrar a vida, você ficar cego. Por exemplo, hoje eu sou uma pessoa cega para o mundo. O mundo existe para mim, eu estou no mundo, não sou mais do mundo. Há mais de 25 anos que eu não leio outra coisa, não sei a palavra do eterno, não leio revista, não leio jornal, não assisto televisão. Sim. E eu estou vivendo bem demais. Entendeu? E aquela coisa, a Bíblia diz que o eterno diz assim, eu jamais deixarei um sadique, um justo, sem resposta. E é verdade, se eu preciso de uma coisa, saber, não preciso perguntar a ninguém. Ele manda alguém dizer. Eu estou num canto, o cara está falando, eu estou ouvindo, não estou surdo. Perfeito. Essa Entendeu? parte de Paulo eu entendi. E quanto a, no caso, Miriam, Sim, Maria, a mãe de Jesus? Maria, por exemplo. Maria, Miriam, para os ortodoxos, não existe para eles porque não existe Jesus, né, para eles. Né? Sim, e eles não creem. Mas Jesus não é nenhum profeta? Não, para eles não. Jesus, para alguns judeus que hoje se converteram, não, deixa eu explicar. Não, eu entendi. Mas o ortodoxo, ele sabe que Jesus foi crucificado. Não, ele sabe que Jesus foi um terrorista, foi um terrorista da lei, um contraventor, um demônio, que foi, é a ideia deles. A mesma ideia que o judeu tinha quando exatamente, e tem, do jeito mesmo, não mudou, entendeu? E era um maldito, Sim. por isso morreu na estaca. Sim. Entendeu? Sim, Era a ideia. E fica assim, porque é o que se vende. Tem gente que compra o que se vende. Não é verdade. Né? Entendeu? E o cara bota uma coisa, aqui mesmo no Nordeste, eu tenho um costume assim, o cara começa a falar mal de alguém, para fulano, e o cara gosta de você. O cara fez uma coisa que você não gostou. Aquele cara fica irado com você, com aquele cara. Eu quero matá-lo, entendeu? Eu quero matá-lo logo, porque o cara nem viu a pessoa. Mas o cara vendeu aquele peixe, ele vai lá. Vamos lá, a história de Maria. Então o judeu vê no sentido que não existe um homem-deus. Por quê? Porque o homem é aquela história. Pode ter Deus, mas o homem jamais será Deus. Por exemplo, por que Jesus disse assim, olha, eu e o Pai somos um? Quem lê isso, a palavra, meu Deus, eu e o Pai somos um. Porque ele é igual a Deus? Ele é Deus? A ideia é essa, o texto está dizendo, mas não está dizendo isso. Ele é um como? Ele é um porque ele tem o mesmo Senhor, tem a mesma fé e tem o mesmo Espírito. Mas e João? E quando João diz e o verbo se fez carne? Pronto, isso aí é fantástico. Eu já falei sobre isso aí, está no meu canal. É fantástica essa história aí. No princípio era o verbo, davar. A davar é a palavra. Tudo surge pela palavra. Isso. Por isso que a Bíblia diz que faça-se palavra, luz, palavra tem poder, né? Palavra faça-se. tem poder. Palavra tem poder. É poder para a vida como para a morte. Sabe isso. Porque a palavra deu origem às coisas. Você quer... Tem pessoas que dizem assim, como você está? Aí o cara, não, eu estou do jeito que Deus quer. Eu digo, rapaz, que bom. Do jeito que Deus quer, então você está bem, cara. Porque Deus quer você bem. É óbvio. Entendeu? Isso é lógico, entendeu? Não é verdade? Perfeito. Então isso é bom você dizer isso assim, nesse sentido, não dizer que você está ruim, porque Deus não faz mal a ninguém, Deus não castiga ninguém, Deus da Bíblia não castiga ninguém. Não, ele apenas orienta, você que se castiga. Quem acredita que o Deus é um Deus mau é o ateu. O ateu por não, exatamente, mas também exatamente. Aí ele diz que o Deus é um Deus mau, um Deus perverso, malvado, mas nós cristãos não acreditamos nisso não, muito pelo contrário, então, Deus ele redime ele traz a redenção. Aí eu volto nessa história aí, veja só. Então, o homem, entendeu? Como ser mortal. Sim, que Jesus não é Deus. Porque o judeu, isso está na palavra, né? A Davá. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Aí quando você vai estudar, primeira carta aos Colossenses, capítulo 1, lá fala que por ele, por causa dele e por ele todas as coisas foram feitas. Todas as coisas foram feitas. Aí você precisa estudar de onde veio isso. Quando você vai atrás disso, você vai ver que existe uma coisa chamada Cabalá. O que é a Cabalá? Que muita gente Cabalá. A Cabalá é o judaísmo místico judaico. O povo chama de Cabala. Cabala, mas é errado, é Cabalá, tá? Cabalá, nunca dei Cabala, é Cabalá. Cabalá, eu tive nesse lugar também, a cidade mais alta da Galileia
lá na cidade de Safete, onde está todos esses grandes rabinos que estão sepultados, entendeu? Inclusive, tem uma história aí, quem você se leu o Zorra é um livro fantástico, com coisas que tem muita viagem que você der aqui, você não vai entender. Sim. Mas é um livro tremendo, porque fala dessas coisas. Se você for olhar, estudar na Bíblia, lá diz assim, que antes de tudo existisse, que Deus tem criado os céus e a terra, Deus criou ele. Quem é esse ele? A palavra diz em hebraico, não é Adão, Cadimon ou Macadimon. O que é isso? O homem de luz. O homem de luz. O homem de luz é o homem do mundo de Atzilut, que é um mundo onde existe a sintropia. O que é sintropia? Paz harmônica, harmonia plena. Sintropia é isso. Isso aqui na Terra nunca existiu sintropia depois que o homem caiu. Na metáfora da Bíblia, daquela da árvore, conhecimento do meio do mal e aquela história toda como do fruto. Essa história você sabe lá. Sim. Entendeu? Dali em diante nunca houve sintropia, apenas caos. É por isso que, escrito em um livro agora, que estou no final dos tempos, eu sou profeta dele, o que eu estou falando vai se cumprir. Eu já falei no livro meu a história de como está acontecendo. Veja só. Esse homem foi criado como homem de luz. Você precisa entender aqui, tá vendo aqui essa taça está vendo aqui, né? Sim. A sua taça O meu é um caneco. mas tem dessa aqui, igual tem? Tem, Isso aqui? tem outra ali. Isso aqui foi criado de uma matriz, certo? Alguém imaginou essa matriz, dela se replicou. Várias. Certo? Isso. Tenta entender. Então, o homem de luz, Adão Macadimon, foi criado para reproduzir isso, essa matriz. Para a direita, não para a esquerda, zero à esquerda, direita. Entendeu? Foi criado para isso. Quem é esse homem? Que foi criado, porque o Eterno criou, a Bíblia diz lá, antes que existisse, Deus criou os céus, até criou esse Adão Macadimon, o homem de luz, um espiritual, que sai dele. Se você for ouvir a música de Raul Seixas, Gitar, lá ele diz uma coisa interessante. Eu já li essa música muitas vezes, mas eu nunca tinha prestado atenção a esse detalhe dessa música que eu ouvi recentemente. De Raul Seixas. Ele dizendo lá, olha, eu estou em você, mas você não está em mim. Rapaz, isso é tremendo, cara. Estou em você, mas você não está em mim. É mesmo. Deus está em todas as pessoas, em tudo está, mas tudo não está nele. E ele está além de tudo, fora de tudo. Veja só, continuando. Mas ele não disse que nós somos parte do corpo e nós estamos nele? Mas é claro, entendo. Por quê? É por isso. Essa música está errada não. Eu estou em você, mas nós estamos em Cristo também. Não está. Você entenda. Para estar em Cristo, para estar no Eterno, em Deus, você tem que cumprir o que ele ensinou. Se você disse... Não, sim, temos que ser santos. No nosso caso, a gente acredita na santidade, né? Se você obedece o que está escrito na palavra, entendeu? Que ela não pode mudar. O Deus da Bíblia não mente. Não, é imutável. Deus é imutável. E outra coisa, ele diz assim, que ele não muda, eu não mudo. É aquela história. Tem gente que fala de mim, rapaz, esse cara não muda. Minha mulher vai falar que eu não mudo. Não, eu não mudo. Eu não mudo porque se você pertence a esse, você é diferente, você não é como os outros. Eu era criança, desde pequeno, que eu sou considerado como doido. Porque o meu comportamento, como foi de Jesus Cristo, ele foi julgado como demônio, louco. Sim, porque ele agia diferente. Ele veio, esse ser humano, ele veio com o espírito de Hashem, porque a Bíblia diz lá em Tessalônica que ele é a plenitude do que Deus é. Está lá em Tessalônica, no capítulo 2, verso 9. Isso. Que Cristo é a plenitude do que Deus é. Exato. Não está dizendo, não entenda. Tá. É interessante isso aí, isso é fantástico. Olha. Diga. Do que Deus é, não está dizendo que ele é Deus, está dizendo o que Deus é. Por exemplo, eu sou Deus, você está em mim. Entendeu? O próprio Jesus Cristo, você vê no Sermão da Montanha, o sermão mais famoso que o mundo já conhece, lá no capítulo 8, o que diz lá? Diz assim, bem-aventurado, feliz, né? Realmente agraciado é o homem. Isso. Que tem o coração puro, porque estes verão a Deus. Aí você vê essa frase de Mashiach Yeshua, Jesus Cristo, dizer isso aí para as pessoas que podem ouvir e entender. Sim. E imaginar como eu vou ver Deus se a Bíblia diz que ele é Espírito. Ele chegou lá no Porto de Jacó, lá com aquela mulher samaritana. Os caras foram para coisa lá na cidade e ele ficou lá no meio-dia, num sol quente, de casa, ele foi lá, aquela mulher chegou a pegar água, ele foi lá pedir água à mulher. E a mulher falou assim, olha, vem cá, por que você judeu me pede água? Que onda é essa? Falando com mulher e samaritana. Aí ele disse, olha,
mulher, a água que eu te der, jamais terás sede. Aí começou aquela história, que adora em Gerazinho, outro adora em Jerusalém, ele disse, olha, vai chegar o tempo, e já chegou o tempo agora, que vai se adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito, que é no espírito dele, e na verdade, que é a palavra dele. A verdade, a água, isso aqui, a água. Jesus falou assim, olha, se você crê em mim, como dizem as escrituras, Ainda que morto viverá. viverá. Aí depois diz lá, olha, se você crê em mim, também assim, com essa, tem essa no seu interior, fluirão do seu interior, rio de água viva. Rio de água viva. Isso. Ele vai botar água pela boca, essa aqui não. A água é a palavra da barra. Mas Por ele exemplo, não diz, eu sou o caminho, Exato. eu sou a verdade, Isso. eu sou a vida. Pronto. Quem que é a Bíblia dizendo isso? Olha, veja só, eu falo coisas no meu programa. Quando eu vou fazer o programa, eu faço um esquema desse tamanho aqui, e às vezes nem olho para aquilo. Quando eu vou olhar, eu falei coisas que eu não sabia que eu dizia aquilo lá. Porque Deus usa a boca de quem ele quer usar para falar. Perfeito, Porque perfeito. Deus E usa veja, você. os meus pontos são sempre de curiosidade, não é debate não, é Não, curiosidade. eu sei, e eu gosto. Para mim, isso é uma alegria maior do mundo eu estar aqui, sabia? Porque, veja Porque bem... eu gosto de responder perguntas. eu- Olha só, eu não sei conversar. Você já viu eu falar com você ali? Eu não sei falar com as pessoas. É o meu jeito de falar, ninguém Mas entende. sempre- não, mas Agora, é- eu respondendo perguntas é outra coisa. Eu dando aula, eu fui professor de curso de vestibular. Eu era um professor muito querido aqui na Pessoa, do vestibular, e do PIU 12, do CPU, do Colégio União. Eu dei muita aula aqui, dando aula. Não, então, por isso que eu pergunto. Eu só tirava 10 na universidade, nas minhas apresentações de aula. Porque, veja, quando a gente tem essa afirmação de que Jesus não é Deus, Paulo, em Colossenses, ele afirma, né? Pois nele habita corpo... E aí Paulo, veja bem, ele habita, ele diz... Só no capítulo 2, verso 9. Isso, aí vai lá, corporalmente toda a plenitude divina. E lá atrás, divina, Tomé exatamente. diz a Cristo, Tomé diz ao próprio Jesus, né? Ao Yeshua. Diz a ele, Senhor meu, Deus meu. E Jesus não o corrige. Tem por quê? E Jesus não o corrige. Não, porque tá Jesus certo. aceita o título de Deus. Porque ele é Senhor. Mas ele não aceita o título de Deus? Não, ele aceita o título de Senhor. Por quê? Se você pegar outra coisa que é interessante ter sobre isso, que o cristão, do modo geral, não guarda, riscou da lista dele, porque a igreja fez assim. A Bíblia diz lá, existe 10 aceretes, que são 10 mandamentos que todo mundo conhece. 10 aceretes, 10 palavras, da varotes. Tá lá. Só terás um Deus além de mim, não terás outro além de mim, né? Não falarás mais dessa escultura, tá? Não elevarás o nome do teu Deus em vão, que é o terceiro mandamento, que é não usar o nome dele em vão, que a igreja chama assim. Lembrarás do sábado, do Shabat. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás, e não da olha dos outros, nada da casa dos outros, certo? O meu filho de segundo já sabe sempre já ensinei para ele. Veja só uma coisa. Então, qualquer versão da Bíblia, seja em qualquer língua que for, se você for olhar sobre o capítulo do Novo Testamento, o Brit Hadashah, onde Matite ou Mateus, ou Matai em aramaico, diz lá, sobre Shabat, o que é que fala lá? Jesus Cristo é Senhor do Shabat. Nunca vai dizer que ele é o Senhor, porque existe o Senhor e existe o Senhor. Eu sou Senhor das minhas cirurgias. Não, mas eu Deixa eu entendo. explicar. Mas se ele é o caminho, a verdade e a vida. Não, vou chegar lá, vou chegar lá. Porque ele disse, se ninguém vem ao Pai se for... Por mim. Exatamente. Mas ele que é o Pai. Já respondeu. Isso. Ó, já respondeu. Ninguém vem ao Pai se for por mim. Quem está falando? Não, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Exatamente. Ou seja, Cristo, ele é um caminho reto para Deus. Por quê? Sabe por quê isso? Sabe por quê? Porque nenhum homem, presta atenção, nenhum homem não teve Adão, depois que não teve... Isso, porque nenhum é filho de Deus. Não teve Ló, não teve Noa, né? Não teve Josué, rei Davi, ninguém, não houve um homem sequer que prestasse. Todos foram malditos, pecadores. Pelo pecado, caíram pelo pecado. Ninguém Mas cumpriu, veja, olha, ninguém cumpriu. Então, deixa eu tirar uma dúvida. Então, o ortodoxo e o judeu não ortodoxo, então ele não acredita que Jesus é sem pecado. Ele acredita que Jesus tem o pecado da humanidade. Não, veja só. O judeu ortodoxo, Porque, ele assim, não crê em Jesus. Não, entendi. Nem Yeshua. A partir Eu de, creio. mas o Algumas não pessoas ortodoxo, convertendo, ele acredita, então ele não acredita que Jesus não tem pecado. Não, veja só. Jesus é um pecador. Ele não acredita em Jesus porque Jesus não existe para eles, rapaz. Não, eu digo o não ortodoxo, o judeu mais moderno, como o senhor. Não, veja só. Então, o senhor acredita que Jesus tem pecado ou não? Primeiro que você tem que entender uma coisa.
que o que é um judeu ortodoxo, Hiloni, como é que diz assim? Eu vou dizer Da o hora. mais radical. Tem tipo de judeu, todo tipo, né? Mas é só. Mas a Bíblia não fala que Deus é Deus de judeu. A Bíblia fala que Deus é Deus de Israel. Sim. Inclusive, estou escrevendo um livro agora que chama-se Israel é para sempre. Sim. O inimigo do mundo. Tá lá. Eu estou no 7º capítulo desse livro já. Então, 10 que eu estou no 7º já. Ontem eu falei sobre a história de judaísmo é religião. A pergunta, o judaísmo é uma religião? É uma religião? Porque eu já ouvi de um judeu aí, que tem um canal de televisão e um podcast parece um negócio de outro mundo, que esses caras têm dinheiro, tem dinheiro, tá? Aí o cara, em outra região do país, tava aí num podcast aí, entendeu? O cara perguntou para ele, falei, você é o judaísmo, a religião do judeu? Ele disse, não, o judaísmo não é religião, não. Eu parei assim, como é que é, cara? E pensando, não é religião? Ele, não, o cara não foi o cara que perguntou, eu fiquei imaginando. O cara ficou calado. Ele disse assim, não, o judaísmo não é uma religião, é um estilo de vida. Que coisa ridícula, rapaz. Aí eu fui explicar para a pessoa que não existe isso. O judaísmo é religião e uma das piores religiões que existe, exclusivista, de pessoas que se acham melhores que as outras. Sim. Eu digo assim, pronto, judeu messiânico, já vi, e ortodoxo. Tem uma história da comida kasher, ou kosher. Se você pegar Levítico 11, está dizendo lá, não é? Não deve comer carne de porco, não está dizendo lá? Essas coisas, nem peixe assim, assado, não está dizendo lá? Sim. Tá. Aquele não que está dizendo ali é não? Não, está dizendo assim, você não é que não pode comer, você não deve comer. Por que a Bíblia diz isso? Por quê? Aí o que acontece? Aí o judeu, messiânico ou não, religioso ou não, o que é que eles fazem? Diz assim, olha, eu sou judeu, guardo a palavra Torá, sigo o ensinamento de Axé, da Torá, e eu compro comida kosher, e eles não. Então, se a minha mãe dizia, não sei se a mãe dizia para você do sertão, deve saber também. A minha mãe falava assim, ó, eu não como galinha que o trem mata. Já ouviu essa história? Já ouvi. Por quê? Isso está na Bíblia, por quê? É você achar um animal morto e você levar para comer. Entendeu? Entendi. Por quê? Isso é judaico. Sim. Ah, sim, vários costumes nossos são Entendeu? judaicos. É judaico, porque, olha, como eu Agora, falei... essa festa que a gente vai fazer agora, celebrar, né? São João, São Pedro, a gente não faz fogueira em frente às portas, essas fogueiras são judaicas, né? Entendeu? Mas não com esse propósito, né? Mas tem. Olha, nada que eu falei a você acabou de dizer, eu tocando para mim agora, você está confirmando o que eu estou dizendo. Nada existe por acaso, não. Sim, sim. Há uma razão de ser. Tu tem um motivo. Eu veja só, contando a história. Desde que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você vai entender isso, o que está dizendo, o que ele está dizendo? Porque antes dele não existiu nenhum homem que cumpriu a instrução do Eterno de Deus como ele. Um exemplo aqui para fortalecer o que eu vou falar sobre Jesus, sobre isso. Eu tinha um sonho de ser diretor do hospital aqui de João Pessoa, na Guarda de João Pessoa, quando eu era tenente-coronel. Era o meu sonho. Mas aprove o Eterno, porque ele não me quer misturar em coisa profana do mundo, a me colocar como subdiretor. E eu pedi, o colega meu, eu estava em Israel, um colega disse, olha, liga para o fulano e tal, porque ele não está querendo aceitar como subdiretor, não. Né? Eu liguei para ele. Eu digo, olha, pode ficar tranquilo que eu vou fazer o que você quer. Porque eu sou um homem de cumprir ordem, sou fiel. Sim. Desde criança. Me deu uma ordem, eu cumpro. Deu missão, eu cumpro. Missão dada a mim é missão cumprida, não tem. Uma coisa, se eu marquei com você um e-mail, é um e-mail, chega aqui. Sim, eu marquei, eu gosto de horário. Sim. Cumprir a praça, é palavra. Eu não só não cumpro aqui que não depende de mim. Depende de mim, mas não depende. Entendeu? Não depende. Eu posso fazer o quê? Agora depende do que eu vou fazer. Veja só. Então, eu fui subdiretor desse hospital, vivi lá como diretor, mas eu dizia lá, olha, aqui quem decide é o coronel, diretor, não sou eu. Ele decide. Eu recebia ele não gostava de ir para essas representações dos generais, aí eu ia, chegar lá o general dava uma lembrança, uma coisa, um objeto para dar, né? Ele para reconhecer que ele foi lá, para mim. Eu ficava para mim? Não, era o diretor. Ele é meu diretor. Ele me deu a ordem. Ele me otorgou aquilo. Sim, perfeito. É isso que Yeshua está dizendo. O seu pai, o seu criador, quer dizer, o meu pai, aquele que me criou, que não existe pai, Deus não tem pai. Deus não é pai, Deus é criador. Isso. Ele cria. Só existe, olha, o homem não cria nada. Já Lavoisier disse bem claro, ó, no mundo nada se cria,
nada se destrói, tudo se transforma. Porque o homem não cria. Tudo que você vê aqui, isso já existe. Quem é a mente que fez isso aqui? O Criador de sair da Terra. Sim, perfeito. Não, eu concordo com isso. Eu Tudo concordo aqui, com ó, você. isso aqui, ó. O cara que talhou isso aqui, as mãos do Eterno. Eu tive a oportunidade de um capitão entrar na usina nuclear de Angra dos Reis. Angra 1 e Angra 2 está na construção. Eu entrei ali, eu olhei para aquele negócio. A mente humana não pode assimilar uma coisa daquela. É surreal. Não tem como. Eu concordo Olha, totalmente. meu amigo, só olha a mente das mentes, que é o Criador, que usa a mim e a você, eu como médico. Pergunto, Sim. doutor, é o senhor que vai me operar? Eu disse, não. Não, senhor, não. Quem vai operar você são minhas mãos. Agora quem vai operar você é Deus, o Criador. Se ele estiver comigo, você quer que ele opere ou quer outra pessoa? Não, eu quero o senhor. Entendeu? Essa é a diferença. Ele usa a mim. Eu acredito em tudo que o senhor fala, respeito. E para que... Na realidade, eu não creio em Cristo pelo que eu li, né? Eu fui ler... Porque eu creio nele mesmo sem saber nada e sei quase nada, praticamente zero. Mas quando eu vou buscar a história, e aí eu trago a história fundamentada nos primeiros autores dos primeiros séculos, em tudo que tem história, não só na Bíblia, porque nós católicos somos diferentes do evangélico nesse ponto, do protestante, que eles acreditam puramente na Bíblia. E mesmo assim eles ainda tiraram livros que estavam na Bíblia, 7 livros. Não acredito. Nós acreditamos na Bíblia, no magistério e na tradição da igreja. Então, tudo que foi escrito, a gente se apega no que está na tradição. Porque quando a gente pega a Bíblia não existiu como existe hoje. A Bíblia tinha a Torá, tinha os livros do Novo Testamento, que são os escritos dos apóstolos. Então, a igreja, quando ela se reúne, e ela diz, esse livro tem que estar através dos concílios, esse livro tem que estar, esse livro tem que estar, esse tem... Tudo que a igreja fala ao longo do tempo. Então, se existe uma Bíblia hoje que, seja lá de qualquer religião, venha a seguir, só existe condensada como tem por causa da igreja católica. Que os padres foi quem escreveram os primeiros e, além de escrever, o Novo Testamento também condensaram num pacote ali de Bíblia, né? Por isso que minhas perguntas são de curiosidade, de saber do entendimento de Jesus, de Maria, do judeu com o passar do tempo, de quem era esse Israel, que aí o Senhor deixou bem claro pra gente que o Israel país não é o Israel da Bíblia, é o Israel nação, é outro Israel, e isso aí ficou muito claro pra gente. Chegando aqui tem assunto para a gente passar 2 dias conversando. Não, meu amigo, eu já deixo o convite para a gente esse mês que vem gravar um outro episódio desse aqui, continuando essa nossa prosa, mas a gente está em mais de hora de conversa aqui no podcast. Mas eu queria perguntar ao senhor como o senhor vê hoje esse mundo porque me parece muito que, independente da religião, se é judaico ou não, mas que o mundo não está temente a Deus. E aí vou usar a figura apenas de Deus. Como é que o senhor vê muito esse mundo hoje com a relação com Deus, seja judeu ou não? Enfim, como é que o senhor vê muito como está hoje? A gente está perdendo muito essa relação e por isso que as coisas estão desandando do jeito que estão? Olha, tudo isso é cumprimento da palavra, né? A palavra do Eterno, ela é verdade. O próprio Jesus Cristo, Mashiach Yeshua Ben Yosef, lá no capítulo 17 do livro de João, diz lá: Pai, meu Criador, essa é a tradução correta, Pai, meu Criador, santifica-os na verdade, quer dizer, separa-os na verdade. Na verdade, qual é a verdade? A tua palavra é a verdade. Veja só, eu acho fantástico, a tua palavra é a verdade, não é a palavra de profeta, de padre, de guru, de bispo, de rabinos, bambino, iluminado, baba, não. Mas quem escreveu a palavra dele? Não, entenda, rapaz, deixa eu chegar lá. Olha, eu já falei, vou explicar novamente. Deus usa quem? Esse mundo existe. Não, perfeito. Não, eu concordo com tudo que o senhor disse. A palavra de Deus é a verdade e unicamente ela. Não há outra mais que ela. Mas alguém escreveu, porque Deus não mandou a Bíblia, mas, o papelzinho. Mas é que eu digo, se você for olhar direitinho, tem uma história fantástica nesse livro que eu falei, Jesus Cristo, esse grande desconhecido de Ron Arias. Sim. Lá ele falando como é que a Bíblia escolheram os 4 evangelhos, dentro de 99 evangelhos, que passou para ser 60, ficou só 4. Como é que isso foi escolhido? Se você for lá, você olha assim, isso não faz sentido. Vai lá ler. Agora, eu não estou falando disso, estou falando o seguinte, estou falando que a palavra do Eterno é a verdade, porque existem verdades e verdades. A partir do ano 1963, a Universidade de Berkeley, na Califórnia, trouxe a ideia para o mundo de hoje que não existe a verdade absoluta, existe a verdade relativa. Todo mundo tem sua verdade. A verdade de hoje é a mentira, porque... E eu discordo dessa universidade, desse estudo. Então, mas lógico, é maluco, aí o que acontece? Muita gente faz disso, entendeu? Você vê as pessoas vivendo hoje
o que é verdade e o que é mentira hoje. Então você Porque segundo nós pensamos igualmente aí sobre essa teoria dessa universidade, porque a partir da teoria dela, esse copo é um copo. Isso é uma verdade, imutável. Não existe o senhor eu dizer que para mim é um copo e o senhor dizer que isso aqui é um prato. Não, isso não é um prato, isso é um copo. Então, se a partir disso existe uma verdade, ponto, acabou. Não existe, absoluta. Ela é absoluta. Não tem como eu dizer 1 mais 1 são 2. Então, se existe algo absoluto, então o relativo cai por terra. Exatamente. Né? E a palavra de Deus ela é absoluta. Isso. Essa palavra. E essa palavra só se cumpre verdadeiramente. Eu escrevi sobre isso. Sobre o país de Israel. Porque Israel, como país, hoje, nação, que é um marco na face da terra, se você for olhar, Jerusalém é o centro do planeta, é incrível, entendeu? É uma coisa impressionante. Aquela cidade, quem vai lá, todas as pessoas que foram lá comigo, elas chegam, a atmosfera de lá é totalmente diferente da outra parte do mundo. O Eterno me levou com um filho de um garçom para a Alemanha, Turquia, Grécia, Egito, Israel, Roma, Holanda. Você imaginar Roma, Paris, não tem nada que se compare a Jerusalém, não. É outra atmosfera. Quem vai lá sabe. Por quê? Deus tem um xodó naquela terra e está mostrando que ninguém consegue vencer Israel. Falei no programa hoje que eu gravei de manhã, que vai para o ar, se você permitir, agora, na sexta-feira, amanhã, na sexta-feira, no Shabat, né? Lá, eu falei lá, olha, você quer morrer, quer se dar mal, meta-se com Israel de Deus. Olha, ninguém consegue vencer Israel, não. A Bíblia diz lá, é coisa incrível. Um homem só bota 100 para correr. Sim. A história de Sansão, de Xinchon, que é Sansão, ele, com um cachado de um burro, matou quanto? 1.200 homens. Sim. É mentira? Não. É verdade, é verdade, batalhão, entendeu? É verdade. Por quê? Porque quem fortalece você é aquele que dá poder. Sim. A Bíblia diz, tudo posso do apóstolo Paulo, naquele que me dá poder. Quem dá poder é você. Quem deu poder? Eu até falei, minha mãe me dizia assim, não, porque o Deus da Bíblia é um Deus machista, como a gente diz assim, que não valoriza a mulher. Não, pelo contrário, mãe. Deus reconhece o valor de cada ser. Tudo tem uma função nesse planeta. Sim, total. Entendeu? Agora, minha mãe me diz uma coisa, essa casa que a senhora mora aqui, quem construiu essa casa? A senhora viu alguma mulher botando essas telhas aí, essas paredes levantando? Olha que a senhora anda, viu mulher botando paralelepípedo na rua, poste, subindo em alta tensão para colocar esse fio aí. Quem gosta do mundo somos nós, os homens. Os homens, Deus usa para isso. Por isso que os homens se acham Deus. Muitos homens se acham o próprio Deus. E as mulheres chamam de homem de Deus. Porque Deus é homem. Você vê a história da mitologia grega, no passado, diz que Deus, falando sobre a origem da humanidade, das coisas no mundo aqui, fala do Deus Urano, que era um macho, com uma fêmea chamada Gaia, que é a mãe natureza. Sim. Entendeu como é que é? Funciona assim. Uma coisa precisa da outra. Então, vendo a religião agora, primeiro eu quero deixar bem claro, eu não advogo nem defendo nenhuma religião. Sim, eu sigo ao Deus da Bíblia, entendeu? Ao Senhor da Bíblia, aquele que tem a palavra que faz a coisa acontecer e faz acontecer mesmo. Esse faz a diferença. Você obedece e você vê acontecer. Sim. Eu posso falar disso como testemunha viva dessa fé. Perfeito. Aí eu respeito a fé das pessoas, porque é aquele negócio. Eu aprendi uma coisa, a respeitar, sabe, que toda religião e todo ser humano. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus pode estar usando você, usando ele, eu. Sim, todos nós. Com um propósito, cara. Todos nós. Agora, aí eu que conheço, porque ele me deu o conhecimento, não é meu, é dele, porque ele é que tem a me dar a ormar, que é a sabedoria, e a binar, que é a inteligência, para que eu possa assimilar essas coisas e saber como eu me comporto dentro de você, de outro ali, que tem uma fé diferente da pessoa. Ele disse, amigo, quem sou eu para julgar as pessoas? Ele me disse lá, olha, Marco, quem é você para julgar as pessoas? Exato. Entendeu? Quem é você? Me diga. Exatamente. Fique na sua, cara. Porque eu vou dar a resposta. Não entendeu como é que é? Eu aprendi isso. Eu não julgo ninguém mais, não julgo. Antigamente eu julgava as pessoas. Porque eu sempre me vi uma pessoa certa, nunca me vi com prostituta, não fuma. E meu pai era um garçom, eu trabalhei de garçom, nunca me vi com essas coisas. Eu podia ter me envolvido com isso. Tinha colegas de infância que eram marginais, maconheiros, assassinos. Eu nunca entendi essas coisas. Quer dizer, essa é a diferença de Jesus Cristo e Yeshua, veio aí, ele anda com todas as pessoas. Sim. Ele não expôs a ninguém. O que ele falou na palavra dele lá? Aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora.
tem que ir a ele. Sim, perfeito. Você quer? Perfeito. Eu estou sempre disposto a servir. Se você precisa de mim, eu tenho o maior prazer em servir. Eu não vou atrás de paciente. Não é porque eu me orgulho, não, porque eu quero servir. Eu não quero me aparecer para ninguém. Se eles precisam de mim, ninguém chega no meu consultório ou no doutor dele para não ser atendido. Eu digo aqui, eu só não atendo quem não vem. Não está aqui, não atendo. É verdade. Agora, é aquilo de coisa, eu gosto de servir. Sim. Eu podia estar já aposentado, eu tenho quase 70 anos de idade, não nasci ontem, entendeu? Já estou na reserva do Exército, porque eu não concordo com coisas que hoje está acontecendo. Eu servi a uma corporação, a uma instituição que era diferente do que está hoje, porque eu fui soldado de infantaria, fui cabo de infantaria, eu sei que era um garoto de 18 anos de idade. Como era, né? A época, como era, e a educação das pessoas mudou muito, né? Você sabe. Então o mundo está caminhando para se cumprir a palavra. A Bíblia diz lá na carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, diz lá que esse mundo, essa terra, será queimada por completo. Não restará nada. Ficará como era no início. Torru varuhu. Varuhu. Sem forma e vazia. Torru varuhu. Entendeu? Vai ficar só rocha queimada. Não vai sobrar resquício de humanidade, de civilização, não. Vai queimar tudo. Porque é a palavra. E se quer prestar atenção, olha como está o mundo. É atômico não sei aonde, é nuclear não sei ligar, é bom de hidrogênio, é isso, aquilo, do outro. A cidade toda com gás encanado, é posto de gasolina em toda esquina, todo tipo de inflamável, combustível, pólvora, todo canto. O mundo está uma coisa pronta para explodir. E se você prestar atenção, quando houve o Mabu, o dilúvio, que se discute até hoje se foi universal ou não, o que acontece? O que a palavra disse? Disse que caiu água do céu durante 40 dias, 40 noites. Mas a fonte do abismo se abriu, a água subiu. E existe mais água debaixo da terra do que dos oceanos, todos da terra. Vai cair do céu fogo e a terra vai explodir. Não restará ninguém. O maior exemplo que eu digo às pessoas, que quem viu aquele negócio do 11 de setembro, ele foi Deus. Eu estava chegando para dar um plantão lá em Recife, meu plantão, cirurgia lá. Sim. Está entrando no hospital. Eu vi aquele avião, o segundo avião entrando na torre ao vivo. Aí Deus falou, né? Isso é o aviso final. Aquele dia não tinha uma nuvem no céu. Aqueles elementos pilotaram aqueles aviões que são também difíceis de controlar e levaram diretamente daquelas torres. Aquelas torres desabaram. O que chamou a atenção, que ninguém percebeu, é que não sobrou um resto humano de nada daquelas torres que não caiu. Eles simplesmente desapareceram, sumiram, como vai mostrar, será o fim assim. O fogo fez isso. Tem um cara que veio aqui, eu vou trazer ele para o senhor falar com ele, que ele disse que aqui dali é tudo invenção, que não existiu não aqui dali não. É tudo uma armação dos Estados Unidos. Não, mas isso chama as teorias da conspiração. Exatamente. Mestre, foi muito bom conversar com o senhor hoje. Obrigado. Já está o convite para o mês que vem a gente conversar de novo isso aqui. E vamos falar sobre o fim do mundo, sobre essas projeções que tem na Bíblia, trazer que tem livro os que livros. eu escrevi, entendeu? Traga. Retrato do Armagedon para dar a você. Traga. Então se inscreve no canal e me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos. Eu tenho até o final do ano, independendo de você. Então confere a inscrição, se você está inscrito aqui no canal, aqui embaixo. Clique em inscreva-se. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho um recadinho aqui de um dos nossos parceiros. Se liga aí. Você quer lucrar mais com seu próprio faturamento? Meu nome é Felipe Souza, eu tenho 12 anos no meio de pagamentos e posso te ajudar com isso. E como eu posso te ajudar com isso? Através das tuas próprias taxas de débito, crédito e até mesmo Pix, eu faço uma inteligência tributária dentro da tua empresa e faço você lucrar mais. Hoje eu ajudo empresa como a sua a crescer. Vem comigo e vou fazer o teu negócio explodir. Viva! Que o tempo não para, isso todo mundo já sabe. A gente mudou o nosso jeito de se comunicar, de pedir comida, de descobrir novos caminhos e até mesmo de matar a saudade. Agora, o Brasil inovou num setor que parecia ter ficado para trás. De um tempinho pra cá, tanta coisa mudou. Fizeram fogo, roda e computador. Fila de banco, tchau, táxi não pego mais. Até o jeito de fletar, vovó mudou. E aí, me chama de imóvel planejado e me leva para sua casa? E por falar em imóveis planejados, móveis customizados. Chegou a vivamóveis.com. Agora, através de uma plataforma própria, super fácil de usar, você pode mandar fotos do seu ambiente, dizer o que precisa, acompanhar cada detalhe do seu projeto e pronto. Ah, e se você sentir falta
Daquela conversa olho no olho? Pode chegar. A Viva está pronta para te receber. Simplifique. Viva essa nova experiência em móveis customizados. vivamóveis.com. Viva! Você também quer ser um parceiro do Cash Arretado? Me manda uma mensagem, aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp. Então fala comigo lá e vamos se tornar parceiro do podcast mais arretado dessa internet.